Agora eu vou dar boas-vindas aos nossos convidados de hoje, que apresentam o programa Bom Dia Cidade, na Rádio Cidade, de 6 da manhã às 7. Sejam bem-vindos aqui, Gustavo Negreiros e Gêner Tinoco. Gustavo, bem-vindo. Obrigado, Robson. Boa tarde a você, telespectador da Band. Prazer, Gêner, tê-lo conosco aqui no Boa Tarde, Cidadão. Satisfação é minha, boa tarde a todos. Muito bem, e a gente inicia a nossa entrevista primeiro falando sobre o programa, de onde surgiu a ideia e a disposição, né, de apresentar esse programa de 6 às 7 da manhã. Eu soube que você acorda bem umas 4 horas da manhã. Mas já faz tempo. Começou a partir daí, eu acordo realmente muito cedo, sempre acordei, também eu durmo pouco, durmo cedo também. Não sou lá de dormir muito, sou da noite, não sou do dia. E começou a ideia de a gente fazer um programa e eu estive lá na Rádio Cidade, bati um papo com a Haroldo Azevedo, que eu tenho um relacionamento de amizade há muitos anos, depois estivemos juntos lá, eu e Gustavo, e a gente formatou e foi bem, porque nós lançamos um programa que a proposta inicial era de 30 minutos e ele, com menos de 30 dias, a gente já estava sabendo que tinha que passar para 1 hora e o programa hoje tem 1 hora. A gente, como diz você, acorda com as galinhas e vai até às 7 horas. E aí, Gustavo? É a primeira notícia do dia, né? O dia amanhece bem cedo, tem vários programas, 7 horas, 7h30 aqui em Natal, e a gente está com um novo mercado, um novo nicho, né? Que esse de 6 horas da manhã, quando já tem muita gente indo para o trabalho, indo deixar os filhos na escola, e esse público que a gente atinge, né? Dentro do carro. Tem gente acordando para pegar, digamos, a audiência de 7 às 8 em seguida, mas do mesmo modo, já tem gente que acordou há bastante tempo e às vezes está em casa, está ouvindo, né? E está indo também para o trabalho, as pessoas saem de casa, hoje tem muito engarrafamento, a pessoa demora muito a chegar até o trabalho e a gente está com essa proposta. O menino na escola e vai ouvindo. Justamente, e tem dado um retorno muito interessante, é incrível como as pessoas escutam, como tem tido um bom retorno, um bom feedback. Tem muita interação, né? A gente está no ar, as pessoas mandam mensagem. O programa ele se propôs a ser um programa jornalístico, mas que ele tem um propósito. Por exemplo, ele não fala de criminalidade, ele não entra no foco da insegurança. Perfeito. Ele tem um propósito de defender a livre iniciativa. A gente tem essa linha de pensamento mais ou menos parecido. De valorização dos negócios, porque no nosso entendimento o desenvolvimento só vem com a livre iniciativa. Você não tem condições de ter uma economia forte, você não tem empresa forte. E o propósito basicamente é esse, a gente toca o programa a partir dessas premissas. O empreendedor sofre muito no Brasil e aqui no Rio Grande do Norte principalmente. É muito ruim, muito difícil se investir aqui no Rio Grande do Norte. Muitos órgãos públicos, muita burocracia. Tá? Então, assim, a gente defende sempre a livre iniciativa, sempre defende o empreendedor inovar, né? Você trabalhar com coisas novas, que a gente só acredita em crescimento econômico, naquele negócio de empresa. E empresa que faz crescer o país pequenas empresas, é aquela pessoa que tem um funcionário, passa a ter 2, ou seja, tem um crescimento de 100%. É disso que se gera riqueza. A distribuição, né? A distribuição. Circula. Eu pergunto a Gêner Tinoco, né? Qual é a sua visão em relação a hoje, né? A forma como estão tentando se posicionar os principais candidatos que podem vir a disputar a presidência da República, né? Como é que você está vendo o cenário de acordo com o que você lê, que você acompanha, e a sua opinião também? Está começando a clarear. Nós estávamos aí numa indefinição muito grande, com esse período se aproximando do dia 7 de abril, quando termina essa janela, que eu chamo a janela da traição, porque o telespectador a janela do saber, pula-pula, né? do dia 8 passado até o dia 7 de abril, qualquer parlamentar pode trocar de partido em âmbito nacional. E está havendo uma disputa muito grande para ver quem conquista mais e quem perde menos parlamentares. É a chamada janela da traição. Coisa do Brasil, né? Porque só existem essas coisas no Brasil. Então, a partir do dia 7 de abril, nós vamos ter muita clareza em relação a quem será candidato e quais os propósitos. Hoje já estão praticamente acertadas e firmadas as candidaturas de Ciro Gomes, de Jair Bolsonaro, de Geraldo Alckmin, do Rodrigo Maia, eu acho que de Marina. Deve ter outros aí que eu não estou lembrado, não me lembro aqui agora nesse momento, mas são, sim, aí João Amoedo, que é originário daqui de Natal. O próprio Flávio Rocha, umas pessoas dizem que ele será candidato, outras não dizem, ele não confirmou, mas já insinuou que será candidato. Ou seja, nós vamos ter aí um volume de candidatos bem grande. Você esqueceu o líder das pesquisas, né?
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, claro, eu esqueci, né? Mas acredito que ele não vai ser, por uma questão mais que, de qualquer forma, hoje é o líder disparado, né? Você acredita que ele termina sendo candidato, Gênero, ou de fato as coisas estão caminhando para o impedimento literal desta candidatura, que se fosse realmente para as ruas, há uma tendência muito forte de que possa vir a ser eleito novamente? As coisas estão ficando claras no sentido da impossibilidade dele disputar o pleito. Para você ter noção da força, o PT nacionalmente e Lula, que é uma liderança maior do que o próprio partido, supõe-se que teria uma indicação na ordem de 25% a 30%. No Rio Grande do Norte é bem maior, esse número supera facilmente os 40%. É 40 e muitos por cento a intenção de voto em Lula. Mas parece que os encaminhamentos levam a crer que ele não será candidato. E não sendo candidato, você acredita que ele tem um potencial eleitoral de poder ajudar consideravelmente uma candidatura? Ou nesse caso específico não transferiria? Veja bem, no impedimento dele, ele poderá fazer campanha para um terceiro, ele poderá discursar, ele poderá fazer mensagem pela televisão. Você que é advogado, o que é que você acha? Eu acho que ele pode. Isso aí ele pode exercer. Ele apenas, eu acredito que ele não vá. Até voltar ele vai poder, porque ainda não está na execução da pena dele. Mas ele ainda não terá nem os direitos políticos. Mas em relação à ficha limpa, a lei da ficha limpa é uma lei consolidada, uma lei de iniciativa popular que existe desde 2010, com uma bastante jurisprudência no Brasil em relação a quem for condenado em segunda instância ou em colegiado, né, que não tiver mais recurso desse colegiado, já não poderá mais se candidatar. Nós temos vários exemplos, temos exemplos aqui no Estado, então acredito muito difícil a situação da candidatura de Lula. Tem uma pergunta aqui, uma pergunta para Gustavo, como advogado do Hélio de Ponta Negra, ele gostaria de saber se você acredita que mesmo diante da lei da ficha limpa, ele consegue ser candidato. Eu acho que eu entendi o porquê dessa pergunta do Hélio, porque até no Rio Grande do Norte existem muitos casos, aconteceram muitos casos onde, mesmo diante dessa situação, a pessoa concorreu sub júdice. Até chegando em alguns momentos, em alguns casos, foi votado na urna eletrônica com a pessoa lá e depois se discutiu na justiça antes da diplomação. E em outros casos, até na véspera, é que se mudou na urna eletrônica quem seria o candidato. Mas aí tem uma diferença nesse caso de Lula, que é a questão da competência. No caso, quando é, por exemplo, uma eleição de prefeito, a competência é lá do juiz eleitoral do interior, depois sobe aqui para o Tribunal Regional Eleitoral e chega no TSE. No caso de Lula, que é a candidatura à presidência da República, ele já começa lá no TSE, né? no Tribunal Superior Eleitoral. Então, o tempo dessa discussão é bem menor. Ele vai, com certeza, registrar a candidatura dele, deverá ter a convenção partidária, mesmo ele estando, por exemplo, no caso, cumprindo uma pena que ele talvez venha a cumprir, ou seja, se caso mesmo ele esteja preso, ele pode registrar a candidatura dele. Mas aí, quando for votado, né, o deferimento ou não dessa candidatura, muito provavelmente até o ministro Fux, que é o atual presidente do TSE, já sinalizou que candidato ficha limpa ou ficha suja não será candidato. Então, de fato... E não sendo candidato, ele pode subir no palanque, ele pode fazer campanha para terceiros? Pode, sim. Normalmente. Então, pode ser importante. um dado que pode fazer diferencial na campanha. A questão é onde é que ele vai estar. Aí é diferente. Talvez, se não for preso, você acredita que ele pode vir a ser preso? Qual a chance jurídica de que ele venha de fato a ser preso? A chance jurídica que de fato ele venha a ser preso é muito grande. Agora, ele continuar preso eu acho muito pequeno. O STF já sinalizou que vai modificar o entendimento, certo? A ministra Carmen Lúcia já soltou a pauta de abril, mas não colocou nenhum caso análogo a esse caso de Lula. Então, eu acho que vai ser votado o habeas corpus mesmo dele, quando ele chegar a ser preso, e aí o STF deverá mudar de entendimento. Gilmar Mendes já sinalizou que irá modificar o voto dele, mas existe também uma dúvida em relação a Rosa Weber, que também pode ser que ela modifique o voto dela, que o voto dela anterior era para que o cumprimento só depois do trânsito julgado, e ela agora sinaliza uma modificação desse voto. E há um meio termo, que é defendido pelo ministro Dias Toffoli, que seria a execução da pena a partir do julgamento da terceira instância, que no caso é o STJ. E aí eu pergunto a Gêner, como publicitário, há rumores também de que, na verdade, cumpriria-se a prisão de Lula, até do ponto de vista de marketing, para tirar a foto dele atrás das grades, para que isso viesse a ser usado na campanha, e depois dava-se para ele uma tornozeleira eletrônica, ele iria para casa ou poderia circular
até apoiando candidaturas pelo Brasil. Qual é a sua visão? Isso publicitariamente teria um apelo muito forte? Vamos primeiro analisar sob o ponto de vista da maldade humana, né? Seria um extrato puro de ruindade. Se teria efeito, provavelmente sim. Porque tudo que você faz para desgastar a imagem de um candidato, de alguém que tem uma imagem forte, prejudica. Agora, é muita ruindade, né? Você prender só para fazer uma maldade só para tirar natureza. foto, como se diz, né? Agora, eu só não vejo no caso disso aí, porque diferentemente de uma prisão cautelar, essa de Lula não seria uma prisão cautelar, seria uma prisão já de execução da pena. Então, ou ele está preso, que o regime inicial de 12 anos e um mês que ele foi condenado é o fechado, ele pegar uma tornozeleira, eu não vejo essa hipótese não, sabe, Rob? Temos a pergunta do Tiago Silva, está nos acompanhando em Petrópolis, Petrópolis, está nos acompanhando em Petrópolis. Ele gostaria de saber, de Jenner Tinoco, se, na sua avaliação, Michel Temer pode ser considerado como um possível candidato à presidência da República. Bom, poder pode. Agora, claramente vê-se que a sociedade não está interessada em votar em dar apoio a ele, né? Porque, veja só, o governo dele conseguiu arrumar a economia. É o que há de melhor no governo dele, que é uma equipe econômica muito eficiente, muito competente, isolada do resto do governo. O governo dele tem um desgaste muito grande, uma desaprovação monstruosa. Ele é rejeitado pela população, apesar dos números muito favoráveis da economia. Lembre-se que nós tivemos os últimos 2 anos pessimamente na economia, né? E ele recuperou, o ano passado já cresceu 1%, o PIB, esse ano tem uma previsão de crescimento de mais 3%, todos os indicativos da economia são favoráveis. Venda de combustível do ano passado cresceu 2,6% a venda de gasolina, o consumo de energia teve uma retomada já no final do ano, a venda de embalagens para as indústrias cresceram, então o mercado de automóveis cresceu bem o ano passado, já está crescendo esse ano mais ainda. Todas as sinalizações são no sentido de que a economia deve crescer bastante esse ano. E nem assim ele consegue ter algum benefício. O que eu vi um comparativo muito interessante. Um jornalista disse o seguinte, num evento que eu participei em São Paulo, ele disse o seguinte: quando o Lula era presidente, ele tinha um efeito Teflon, nada de ruim pegava nele. Com o Temer é o inverso. Temer tem um Teflon invertido, nada de bom pega nele. Nem as notícias da economia que são as melhores. É verdade. E aí eu pergunto a Gustavo Negreiros, né, chegando no plano do Rio Grande do Norte, né, qual é a sua visão em relação às possíveis candidaturas que devem disputar o governo do Estado? Olha, nós temos 5 candidaturas postas, né? O governador Robson, que vai tentar a reeleição, a senadora Fátima Bezerra, que hoje lidera todas as pesquisas em torno de 26%, 28%, que hoje é a líder folgada, mas aí terá o efeito Lula. A gente não sabe o quanto uma possível não candidatura de Lula pode atingir ela. É bom observar que Lula tem um dobro das intenções de voto dela aqui no Estado, ou seja, ela não consegue se colar no prestígio que Lula tem aqui no Estado. Mas vamos ver se ela vai ser atingida com alguma coisa que venha acontecer com Lula. Tem o vice governador Fábio Dantas, que se lançou há 2 semanas, está aí, parece com apoio de boa parte da Assembleia Legislativa. Ele é um nome, acredito que caso venha aglutinar uma chapa forte, pode vir a disputar. Depende muito também da questão do prefeito Carlos Eduardo. Carlos Eduardo foi eleito para governar a cidade 4 anos, 66% dos votos do eleitorado aqui de Natal, ou seja, se elegeu no primeiro turno, foi o 4º prefeito proporcionalmente mais votado do Brasil, mas há a possibilidade de deixar esse governo com 1 ano e 4 meses. Eu não sei qual vai ser o tamanho do desgaste de Carlos Eduardo, caso ele venha renunciar, mas é o 4º postulante e o 5º postulante também com mandato que venha a ser forte é o deputado Kelps Lima, que tem um discurso muito fácil, muito simples, porque Kelps ele bate de A a Z. Resta saber se além do desejo no coração, no celular na mão e o desejo no coração, ele consegue ter mais alguma consistência na candidatura dele. Jenner. Eu acho que Kelps declara bem. Ele está falando aí, acho que a eleição, eu não acredito que a eleição fique pulverizada, vai ser uma eleição que eu acho que vai ser mais concentrada, você vai ter uma disputa aí entre 3 candidaturas principais, o governador, o prefeito e a senadora. Provavelmente no impedimento ou na não candidatura de um desses 3 é que as outras candidaturas poderão crescer. Isso é apenas uma opinião de quem está olhando a cena um pouco distante. Eu não sei ainda quais são os apoios com que efetivamente Fábio Dantas, o vice-governador, vai contar, embora a gente saiba que ele tem uma excelente articulação
na Assembleia Legislativa, no ambiente político, ele é muito bom articulador, ele é bem relacionado. Agora, uma coisa é nesse período, né? Outra é quando começa o processo eleitoral. A pré-campanha... O pé no chão, o tênis correndo, essa busca atrás do voto popular, né? Aí essa empatia, essa identificação vai depender de muitos fatores. Né? E a pré-campanha, ela tem um perfil, a campanha tem outro. Você tem que ir atrás realmente, né? Agora, uma coisa já está clara, vai ser a campanha da mentira. Eu tenho falado sobre isso sistematicamente, todos os dias, Gustavo é testemunha. Nós estamos vivendo a era da mentira, está todo mundo mentindo, é um negócio impressionante. Eu me lembro de showmícios, né, que são os consensos fabricados, né, ou as mentiras pulverizadas, né, as fake news, as notícias fabricadas, que inclusive interferiam muito nas eleições dos Estados Unidos. Eu acho muito engraçado porque os políticos falam muito de fake news. Quem mais produz fake news aqui e no mundo são os políticos. Muito bem, é verdade. E eu pergunto a Gustavo, qual será, na sua avaliação, digamos assim, o nível, o termômetro desta campanha? Me parece que, por exemplo, em relação à candidatura do atual governador Robson Faria, pelo potencial que tem, eu acho que faz com que todos os outros grupos que estão de oposição, ele junto com o PCdoB, com o Fábio Dantas, conseguiram derrotar as oligarquias Alves Ismael e todos aqueles que governaram o Estado há 60, 70 anos atrás, que estavam no poder esse pessoal. E agora, esse grupo que derrotou que governa há todo esse tempo, dividiu-se em três. Um grupo de Fátima, um grupo que começa a ser construído por Fábio Dantas e o outro com o próprio Robson. Mas me parece que ainda assim há um risco, segundo alguns avaliam, de que o próprio Robson seja reeleito. E daí se começa a fritura das candidaturas. A questão dessa fritura é muito clara. Às vezes se requenta alguma notícia que já está posta e a gente não sabe de onde é que vem. Como saiu no Fantástico. Como saiu no Fantástico, né? São fatos que aconteceram, filmados, certo? Fatos que devem ser investigados, mas fatos que já é de conhecimento público há 9 meses. Que todo mundo sabe que aconteceu aquilo, que todo mundo sabe como foi travado aqueles diálogos e saiu ontem no Fantástico como sendo um fato novo, que não teve nada de novo, apesar, novamente eu repito, de uma coisa bastante delicada que teve que ser uma matéria que misturava várias coisas, inclusive até questão da segurança pública e da saúde no fechamento da matéria. Isso eu achei uma coisa... Parecia uma peça publicitária. Você que é publicitário, gente. Olha, deixa eu dar aqui um ponto. O filho de Rita, o Guto, que fez a delação, ele disse que era um esquema para desviar dinheiro para políticos. Ele desviou 19 milhões na época, esse esquema, dos quais ele devolveu 11. Ou seja, já quebra um pouco desse discurso para político se ele ficou com mais da metade do valor total. Tinha outros comparsas, inclusive tem outros delatores. E fora o que ele gastou no meio do caminho. Parece, assim, um pouco... É esquisito o valor total com o valor que foi devolvido e o discurso que se está demonstrando agora. Agora, que aconteceu o fato, isso aí não resta dúvida. Algum comentário, Gênero? Não. Em relação à questão do... Um fato curioso também, né? Durante muito tempo se fala na presença de um senador nesse processo, principalmente no caso do IDEMA, mas também isso não foi mostrado. Não foi mostrado. Isso parece que é proibido, essa questão desse senador, mas que todo mundo sabe nos bastidores de quem se trata, mas é um não proibido de se falar. É verdade. E aí eu pergunto, como é que está o tempo, produção? E aí, falando em senador, qual é a avaliação de vocês em relação à perspectiva de renovação de uma ou das duas vagas para o Senado neste ano de 2018? Você está se ancorando nessa pesquisa que saiu agora? Não. Porque uma coisa é a pesquisa que sai agora. Não, outra coisa é quando começa o processo eleitoral. Exato. Então, a possibilidade, veja só, a sociedade brasileira está ansiando por mudança já faz algum tempo. É um anseio da sociedade ter mudança. Agora, daí a dizer que vai mudar, isso é outra coisa. Por quê? Porque é um eleitorado. O eleitorado vai fazer uma escolha a partir dos candidatos. Quem são, quais são os perfis, como eles atuam. E a partir daí é que vai ser feito o processo de escolha. Pode haver mudança? Pode. Como é que nós vamos saber quando chegar mais perto do processo? O que for dito agora é apenas sinalizador, está muito cedo. A gente não sabe sequer quais serão as chapas que vão disputar as eleições. A gente não sabe ainda a composição dessas chapas, quais serão os candidatos a governador efetivamente, quais serão efetivamente os candidatos a senador. A gente não sabe, a gente tem indicativos. Inclusive pode haver reviravolta, por exemplo, o próprio Garibaldi e Zé Gripino são investigados, né? E o próprio Zé Gripino é réu no Supremo. Então, será que daqui para lá pode haver alguma reviravolta? Ninguém sabe. Nós temos 3 candidatos fortes hoje, postos.
Agripino, né, reeleição, Garibaldi e Zenaide Maia, a deputada federal, que diz que vai tentar uma vaga no Senado. Fora isso, ainda tem várias pessoas almejando. Tem Luiz Roberto da Agrícola famosa, que quer ser Magnólia Figueiredo. O ex-senador Geraldo Mello. O ex-senador Geraldo Mello, o ex-deputado federal Ney Lopes. Até o tenente Estives sonha com essa cadeira. Pode vir a ser candidato ao Senado. Sonha com essa cadeira no Senado. Por quê? Porque justamente há essa percepção que as pessoas querem mudança. Mas é uma percepção que muitas vezes, quando começa o processo eleitoral, acaba elegendo o mesmo. E isso aí, Agripino e Garibaldi são dois candidatos muito fortes, são dois candidatos que têm estrutura partidária em todo o Rio Grande do Norte, isso pode fazer uma diferença, mas eu acho que a eleição, aí fora do Rio Grande do Norte principalmente, tem como chegar muita coisa aqui, né? Mas eu acho que essa eleição é uma eleição muito aberta, com muita coisa para acontecer, inclusive com o Garibaldi, que é o senador de 1 milhão de votos, mas que vai ter a primeira candidatura dele, a primeira campanha dele, sem o apoio do primo, Henrique, que está impedido de participar do processo eleitoral. Não sei, isso é discutível. Mas eu quero, não dá mais tempo, né? Tinha mais perguntas chegando sobre Flávio Rocha aqui, mas a gente vai falar isso no próximo programa, né? Mas eu quero agradecer a participação de Jenner Tinoco e Gustavo Negreiros no nosso programa, vocês que apresentam o Bom Dia Cidade de 6 às 7 da manhã na Rádio Cidade. E eu deixo aqui um presente, um kit. Aqui tem um, mas são dois, viu? Porque aqui só ficou aqui em cima. Dos produtos Lucena, para que vocês possam aproveitar com os seus amigos e familiares, viu?